Salve galera, meus queridos e minhas queridas, tá? Aqui do canal do professor Marquinho, a história é linda! Beleza, meus queridos? Inaugurando hoje uma série, a série Enem Solidário em História, uma série de vídeos que eu irei realizar, apresentar para vocês ao longo até janeiro, tá? Uma série de vídeos contendo inúmeros conteúdos de história, beleza? Algumas dicas aí quentes, bem interessantes para o Enem, meus queridos. E começando com um tema que cai muito no Enem, em ciências humanas, muito no Enem, tanto história como também geografia, cai demais. É exatamente Guerra Fria, meus queridos. Guerra Fria, vamos lá, eita nós, Guerra Fria. Quase certeza, todo mundo, de algum modo geral, na vida escolar, já ouviu falar da Guerra Fria. Não é verdade? Guerra Fria, meus queridos, de 1945, data, início. O início da Guerra Fria exatamente coincide com o término da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Então, 1945, logo após o final da Segunda Guerra Mundial. E o fim da Guerra Fria, 1991, com o desmembramento da antiga União Soviética, né? Com o fim da União Soviética, com o fim, no caso, do próprio socialismo ali na Europa, tal, na Europa Oriental. Tal. Então, com o colapso do socialismo, nós temos exatamente o fim da Guerra Fria. Então, o período de 1945 a 1991. Essa é a primeira informação muito importante, tá bom? Tranquilo? Beleza? Bom, outra informação é os países, né? Quem são os países responsáveis pela Guerra Fria? Os países líderes. Os Estados Unidos, a superpotência representante do chamado bloco capitalista, de um lado. E do outro, a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, representante do chamado bloco socialista. Tá aqui, meus queridos. Estados Unidos e União Soviética. Aqui, ó. Estados Unidos e União Soviética, o bloco Estados Unidos representante do bloco capitalista e a União Soviética do bloco socialista. Belezinha? Segunda informação importante. Outra questão também que merece muita atenção, e agora vamos falar um pouquinho de cronograma, vamos para o lado cronológico ali, que acaba desenvolvendo a própria Guerra Fria. Primeiro, obviamente, está o final da guerra, 1945, mas antes mesmo do próprio final da Segunda Guerra Mundial, nós já temos evidências, aí você já tem, né, de que em algum momento, após a derrota da Alemanha nazista, a derrota da Itália, do Japão e tal, as relações entre os Estados, entre as superpotências, elas em algum momento ficariam bastante tensas, não é verdade? Até porque já o ano de 1944 é o ano-chave, né, para o próprio curso da Segunda Guerra, com inúmeras vitórias do Exército Vermelho ali no leste europeu, o Exército Vermelho que vinha empurrando desde 43, empurrando o exército alemão, e em 1944 diversos países da Europa Oriental que estavam sobre o domínio nazista acabaram ficando libertados pela União Soviética. Né? Então, Polônia, Romênia, Hungria, Tchecoslováquia, a Iugoslávia, né? Todos esses países, todos acabam sendo libertados ao longo de 1944, início de 45, pelo Exército Vermelho. E aí, meus queridos, a Inglaterra, né, a Grã-Bretanha de Winston Churchill e os Estados Unidos do presidente Roosevelt, eles ficaram de orelha em pé, né, bastante preocupados. Não só com o fato dos soviéticos chegarem a Berlim primeiramente, é importante, né, de chegarem primeiramente a Berlim, como também, meus queridos, olha só, os soviéticos ampliando cada vez mais a sua área de influência. E aí vem aquela que é considerada a primeira grande conferência que marca a própria Guerra Fria, embora tenha ocorrido antes mesmo do final da própria Segunda Guerra, que é a Conferência de Yalta. Então vamos lá, Conferência de Yalta, de 1944, então antes mesmo do próprio final da Segunda Guerra. Então essa conferência, nós vamos ter a participação
de três lideranças, né, da época, três grandes lideranças. Winston Churchill, primeiro-ministro da Grã-Bretanha, não é isso? O presidente Roosevelt dos Estados Unidos e Joseph Stalin, o ditador da União Soviética. Então, os três se reunirem na cidade de Alta, lá na Crimeia, e decidiram deliberar, lá eles vão deliberar sobre o que fazer com a Europa, como seria basicamente dividida a Europa no pós-guerra, né? E aí tanto a Grã-Bretanha como os Estados Unidos reconheceram nessa conferência a influência da União Soviética no leste europeu, nessas regiões que estavam sendo libertadas pelo Exército Vermelho no curso da guerra. Então, basicamente, nesse momento que ingleses e norte-americanos reconhecem, olha, Stalin, fique à vontade então, tá? Então essas áreas que você está libertando no leste europeu, né? Essas áreas vão para a órbita da União Soviética, vão para o socialismo, para o comunismo, tranquilo, beleza? Mas tá bom, hein? Beleza, hein? Tranquilo? Então a Conferência de Yalta, basicamente, é uma conferência em que ingleses e norte-americanos aceitam essas conquistas, né, essa expansão soviética em direção ao leste europeu. Posteriormente, basicamente, a própria Europa, de modo geral, fica ali bem divididinha, né, bem dividida. A Europa Oriental, os países da Europa Oriental dentro do bloco socialista, dentro da órbita da União Soviética, e os países da Europa Ocidental dentro da órbita ali de influência dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Beleza? Então a própria Europa. Inclusive, as fronteiras entre os países da Europa Oriental e Europa Ocidental vão ser chamadas posteriormente ali pelo próprio Winston Churchill como a Cortina de Ferro. Legal, Cortina de Ferro. Beleza? Conferência de Yalta. Outro evento importante é a Potsdam, a Conferência de Potsdam. Essa Conferência de Potsdam, ela foi importante na medida ali de 1945, uma é 44, outra é 45. Porque a questão era o que fazer com a Alemanha, né? O que fazer com a Alemanha. Então a Alemanha tinha sido completamente derrotada, né? Hitler já tinha se matado, né? Os nazistas tinham sido totalmente derrotados, totalmente vencidos, e alguns conseguiram fugir e tal. Então a Alemanha tinha caído. E aí, a questão é como seria dividida a Alemanha, né? A parte da Alemanha, a parte oriental, foi ocupada pelo Exército Vermelho, que inclusive chegou primeiramente a Berlim, né, o Exército Vermelho, e a parte ocidental da Alemanha, tá, tinha sido ocupada pelo exército, pelas forças dos aliados, ali, ingleses, franceses e norte-americanos. E é exatamente nessa conferência que se estabelece como seria realmente dividido o território da Alemanha. Então a parte oriental ficaria sob a órbita da União Soviética, e aí nasce a Alemanha Oriental Socialista, né? A Alemanha Oriental Socialista. Enquanto do outro lado, a parte ocidental, você vai ter as áreas de influência inglesa, francesa e norte-americana, e nasce dessas áreas de influência a Alemanha Ocidental Capitalista, beleza? Então nessa conferência, a Conferência de Potsdam, leva a divisão da Alemanha em duas partes, Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Porém, houve um probleminha em Berlim, né? Berlim, o problema é em Berlim, porque Berlim ficava dentro da Alemanha Oriental. Porém, ingleses, franceses e norte-americanos não queriam entregar a cidade totalmente para a União Soviética, ou para o lado bloco socialista e tal, né? E aí Berlim também acabou sendo dividida, o que é curioso, né? Da cidade lá dentro da Alemanha Oriental, vai lá dentro da Alemanha, e a cidade foi dividida também, né? Berlim Oriental socialista, Berlim Ocidental capitalista. Imagina a dificuldade para você construir todo um sistema de fronteiras ali, né? Inclusive um dos episódios mais famosos ali, mais emblemáticos dentro da própria Guerra Fria, ocorreu em 1961, né? Quando a Alemanha Oriental, buscando reduzir a quantidade de pessoas e famílias que fugiam, que saíam do bloco socialista e iam para o bloco capitalista e tal, a Alemanha Oriental construiu um grande muro, dividindo completamente a cidade, né? O famoso Muro de Berlim, ou o Muro da Vergonha, né? Que foi derrubado lá em 1989. O Muro de Berlim, construído em 61 e vai até 89. Bom, belezinha? Tranquilo? Então essa é a questão tratada em Potsdam, tá? Agora é o seguinte, em 1947, um evento que merece muita atenção, um fato que merece muita atenção, é exatamente a doutrina Truman, presidente Harry Truman,
que assumiu a presidência no lugar do Roosevelt, né? O Roosevelt, eleito 4 vezes, tal. O presidente Roosevelt morre lá em 45, e quem assume então o lugar é o vice, Harry Truman. Harry Truman que não só completa o mandato lá em 1948, como acaba sendo reeleito, né? E termina lá em 1952. Um longo período, inclusive, do Partido Democrata, né? De 1933 até 1952, um longo período de governos democratas nos Estados Unidos. Mas enfim, olha lá, doutrina Truman. Essa doutrina, o presidente Harry Truman, muito preocupado com o avanço do comunismo, não só na Europa Oriental, mas também ali na Ásia, né? Várias regiões da Ásia estavam sob a influência do comunismo, do Partido Comunista. Na própria África também, muitos movimentos nacionalistas, movimentos de independência ali, separatistas na África e na Ásia também, sob a órbita do próprio socialismo, do comunismo. Então, há uma grande preocupação da expansão do comunismo internacional. E os Estados Unidos, com o presidente Harry Truman, se apresentam como os defensores da liberdade, defensores da democracia, defensores, né, do capitalismo, da ordem capitalista em todo o mundo. É curioso, né? Você fala em defensor da liberdade, quando os Estados Unidos, em nome da luta contra o comunismo, lá na frente, né, vão apoiar um monte de golpes de Estado aqui na América Latina, na África, várias ditaduras. Aquela história, né? Não tem problema não, pode ser uma ditadura cruel, autoritária, sanguinária, desde que combata o comunismo, tá ótimo, tá maravilhoso, não é isso? Que contradição. Mas enfim, a doutrina Truman, onde os Estados Unidos se apresenta como os paladinos, os defensores da democracia, os defensores do capitalismo e tal, em qualquer ponto do planeta. Os Estados Unidos estariam dispostos a intervir, se necessário, inclusive militarmente, em alguns pontos, em qualquer parte do planeta, para salvar a democracia. Gente, essa doutrina é fundamental, inclusive para entender a própria América Latina nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70. Não dá para entender a América Latina, inclusive toda a turbulência política vivida pela América Latina nesse período sem a doutrina Truman. Inclusive os próprios movimentos de descolonização, né, na África e na Ásia sem a doutrina Truman. Tá bom? Belezinha? Tranquilinho? Eita, nós, vamos lá. É o seguinte, dentro da lógica da própria doutrina Truman, aí começa a chamada corrida armamentista. E agora nós vamos falar dessas corridas. Então você tem a corrida armamentista, E dentro dessa chamada corrida armamentista, meus queridos, então a disputa envolvendo as duas superpotências, cada uma delas queria ter mais armamentos, mais muita força. Então essa corrida armamentista, ela vai levar, inclusive, à formação de alguns blocos militares, importantes alianças militares. A OTAN, né, Organização do Tratado do Atlântico Norte, lá em 1949, a organização que reunia, sob a liderança dos Estados Unidos, vários países ali da Europa Ocidental, forças importantes que tinham como objetivo combater o avanço do comunismo. E do outro lado, do lado socialista, então, OTAN, 49. Do lado socialista, nós temos a criação do Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia, lá em 1955. Então, nós temos aí a criação do Pacto de Varsóvia, que basicamente era a OTAN do lado comunista, né, sob a liderança da União Soviética, com vários países do chamado Bloco Socialista, que era um bloco de cooperação, né, uma coalizão do bloco socialista para se defender, é claro, do avanço dos países capitalistas. Certinho? Tá ali, OTAN e Pacto de Varsóvia. Outro fato importante quando nós falamos nesse período, meus queridos, é esse evento aqui, ó. Outro fato importante, tá ali, é o chamado, olha que legal, vou colocar aqui no cantinho, é o chamado, Plano Marshall. O Plano Marshall. Meus queridos, o Plano Marshall está dentro do contexto, da própria doutrina Truman, ali, está incluído, né? O Plano Marshall estabelecia o seguinte, meus queridos, olha, os Estados Unidos se comprometiam
para promover o desenvolvimento, a recuperação econômica dos países europeus, né? Tanto os seus aliados na Europa Ocidental, como a Alemanha Ocidental e tal, garantir a recuperação econômica, vultosos recursos para esses países, para que eles pudessem se recuperar. E uma recuperação econômica da Europa nessa época era muito importante. Por quê? Pensava-se, olha, com a expansão do capitalismo capitalista, com o crescimento econômico, então esses países vão ter recursos, por exemplo, para poder investir em obras ali, né, melhorar as condições da classe trabalhadora e tal, e com isso, com o crescimento econômico, com investimentos em bem-estar social, tá, em desenvolvimento, esses países ficariam menos suscetíveis às ideias socialistas, ao perigo, à ameaça comunista. Então, o Plano Marshall é um desdobramento econômico, no caso, da própria doutrina Truman. Tá? Doutrina Truman. Ok, enquanto a OTAN, né, a criação da OTAN, era o seu desdobramento armado. Beleza? Bom, gente, colocar do lado de cá, né, vamos para esse lado. Outro fato importante agora da corrida armamentista, a corrida armamentista também vai levar a outros eventos importantes, como por exemplo, aqui ó, a corrida espacial. A corrida espacial e também a corrida esportiva, né? A corrida espacial e também a corrida esportiva. Em relação à corrida espacial, meus queridos, é um desdobramento óbvio. Em 1949, para assombro dos Estados Unidos, 1949 foi um ano problemático, né, para os Estados Unidos, porque você tem, no mesmo ano, a União Soviética explodindo a sua primeira bomba atômica, sua bomba, porque até então somente os Estados Unidos tinham uma arma nuclear, né? Mas também a própria Revolução Chinesa. Imagina o país mais populoso do planeta, um dos maiores países em território, com uma população gigantesca, de repente faz uma revolução e se torna também um país socialista, comunista, até um bloco dos países comunistas. Isso deixou, né, os Estados Unidos com o cabelo em pé. Então, isso é tão importante, mas tão importante dentro da história norte-americana, esses eventos, e logo em seguida, em 50, vem a Guerra da Coreia, que acabam contribuindo para, anos mais tarde, a vitória do presidente, do general Eisenhower, do Partido Republicano, por um período negro na história dos Estados Unidos, conhecido como o macartismo, né? Na época em que o general MacArthur acabou assumindo, organizando todo um esquema policialesco, inclusive, para combater a ameaça comunista dentro dos Estados Unidos, o que acabou sobrando para muitos artistas intelectuais que acabaram deixando o país, como Charlie Chaplin, por exemplo, né? O macartismo, a caça às bruxas nos Estados Unidos. E nós também tivemos muito disso. Então, corrida espacial. Os Estados Unidos, a União Soviética, perdão. Então, a União Soviética inicia essa corrida lá em 1957, quando, para o assombro dos Estados Unidos e do mundo, os soviéticos lançam o primeiro satélite artificial no planeta, o Sputnik, em 57. Lá em 61, 4 anos depois, portanto, os soviéticos vão além, né? Colocam o primeiro homem no espaço, né? O cosmonauta. Né? Os soviéticos chamavam os seus de cosmonautas e não astronautas. Então, os cosmonauta Yuri Gagarin, lá em 1961, primeiro homem no espaço. Imagina, galera, que loucura. Isso levou, inclusive, o próprio presidente norte-americano, o presidente Kennedy, dos Estados Unidos, o presidente Kennedy, a iniciar um amplo programa para que os Estados Unidos voltassem a ter o comando das ações, para que os Estados Unidos conseguissem superar a União Soviética naquela corrida espacial, porque até então estavam tomando um couro da União Soviética. E com recursos absurdos, enormes, muitos recursos, os Estados Unidos, 8 anos depois, conseguem seu grande objetivo, colocando, enfim, o homem na Lua, né, superando a União Soviética lá em 1969. E aí, nos anos seguintes, na década de 70, devido ao início da própria crise do socialismo, a União Soviética viveu um momento de estagnação econômica. Então, a diferença entre os projetos de ambos os países aumentam consideravelmente em relação à corrida espacial. Os Estados Unidos vão conseguir ter muito mais recursos
para poder enviar missões, inclusive para outros planetas e tal, tá? Beleza? Tranquilinho. A União Soviética ainda conseguiu um último grande, assim, uau, com uma estação espacial. É a última grande feito dos soviéticos, tá? Bom, beleza, então tá ali. E corrida esportiva, as disputas nas competições esportivas, tanto os Jogos Olímpicos, né, os Jogos Olímpicos de inverno, os Jogos Olímpicos de verão, os campeonatos mundiais das modalidades mais importantes, mais famosas e conhecidas, como atletismo, natação e tal, né? Então é uma intensa disputa entre os dois blocos para ver quem vencia essas competições. Que louco, né, cara? E o auge dessa disputa ocorre exatamente dentro dos Jogos Olímpicos de Verão. Em 1980, os Estados Unidos e seus aliados decidem boicotar os Jogos Olímpicos lá de Moscou em retaliação à invasão soviética lá em 79 do Afeganistão. Então a União Soviética invade o Afeganistão em 79. Em retaliação, os Estados Unidos decidem não participar dos Jogos Olímpicos, assim como outros países aliados. Da mesma maneira, 4 anos depois, a União Soviética e os países aliados, né, os países ali próximos da União Soviética, também, né, decidem retaliar e não participar dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, de 1984. Então, nós tivemos 2 Jogos Olímpicos, o de Moscou em 80 e de Los Angeles em 84, manchados pela Guerra Fria. Que louco, né? Que louco, meus queridos. Outros eventos estão corrida espacial, esportiva. É importante destacar também a propaganda, né? A máquina de propaganda dos dois blocos. Então, nos países capitalistas, há uma intensa máquina de propaganda que visava demonizar o comunismo, né? Apresentar a ameaça vermelha, a ameaça comunista. E essa máquina de propaganda acabou, lembrando, gente, que eu acabei de falar para vocês agora há pouco, a sorte, a história da América Latina está muito relacionada a esse evento aqui, a essa luta contra ao chamada doutrina Truman, a luta contra o comunismo. Então você tem uma intensa máquina de propaganda no qual buscava se demonizar o comunismo como inimigo da propriedade, o inimigo de Deus, da família, da religião, né, das religiões e tal, beleza. Da mesma maneira, nos países socialistas, você tem uma imensa propaganda também buscando demonizar o sistema capitalista, afirmando que o capitalismo era responsável pelo imperialismo, era responsável pelas grandes guerras e tal, era um sistema baseado na exploração do homem pelo homem, na exploração, na concentração da riqueza nas mãos de uma minoria, na exploração da grande maioria e tal, né? De certa forma, se você analisar bem, as máquinas de propaganda de ambos os lados não mentiam, né? Tanto as informações sobre o sistema capitalista como as informações sobre o comunismo, os países comunistas eram bastante verdadeiras. Os regimes comunistas realmente eram antidemocráticos, extremamente autoritários. Uma marca característica dos países socialistas era exatamente a total ausência de democracia, de liberdades, né? Liberdade política, liberdade de expressão. E numa boa, meus queridos, numa boa, vamos combinar. Vamos combinar. Se você pegar o que sobrou do comunismo, né, da Guerra Fria, né, o regime cubano hoje, o regime norte-coreano, principalmente o norte-coreano, isso é clássico, né? Isso é clássico, a ausência de democracia, de liberdades e tal. Né? Da mesma maneira que nos países capitalistas, uma marca fundamental do regime capitalista, do sistema capitalista, é exatamente as desigualdades. Enormes desigualdades sociais, os conflitos imperialistas, são marcas do capitalismo, ok? Belezinha? Tranquilinho, meus queridos. Agora vamos rapidamente, fechando, a gente fechar em 30 minutos a nossa aulinha aqui de história, vamos fechar agora falando exatamente dos conflitos ou dos eventos mais importantes, rapidamente, dos eventos mais importantes. Não vou aprofundar tanto, gente, não dá tempo, além do mais, tem muito conteúdo que é do campo da geografia aqui, belezinha? Então vamos lá, só pra gente situar. Revolução Chinesa lá de 1949, eu acabei de passar para vocês, meus queridos. Imagina
o susto para o bloco capitalista, a nação com a maior população do planeta, né? Maior população, enorme inclusive, um território gigantesco, de repente torna-se um país socialista aliado da União Soviética. Uau, que coisa, que loucura, né? Aí a Revolução Chinesa. A Guerra da Coreia, ali de 1950 a 1953. A questão é a seguinte, a Coreia, na verdade, foi dividida. A Coreia foi dividida ali dentro do contexto da Guerra Fria em Coreia do Sul, né, ligada aos Estados Unidos, né, ao bloco capitalista, e a Coreia do Norte, ligado ao socialismo, tal, aos países socialistas, a União Soviética e tal. Belezinha. Acontece que a Coreia do Norte invade a Coreia do Sul, né? A ideia era juntar, anexar a Coreia do Sul, formando uma única Coreia comunista, com apoio da China e com apoio da União Soviética. Os Estados Unidos, obviamente, decidem intervir, enviando tropas e mais tropas. Lembram da lógica da doutrina Truman? A doutrina Truman. Os Estados Unidos enviam tropas para lá, para derrotar os norte-coreanos, inclusive graças à ajuda americana, os sul-coreanos chegam a empurrar o exército norte-coreano até a fronteira com a China. Isso é quase vitorioso. Aí entra a China na história. Né? A China entra na história. Imagina que a China, que é um exército enorme. Os norte-coreanos novamente empurram as forças sul-coreanas e norte-americanas, até que eles chegam a um acordo lá em 1953, que acaba levando ali um acordo que na verdade, um acordo de paz que ficou até hoje ali meio, né, em suspense, né? A Coreia do Norte, então, comunista, e a Coreia do Sul, capitalista. Acontece que a Coreia do Norte, né, a Coreia do Norte ali, vem ali adotando ações bélicas, ações muito consideradas ameaçadoras, tanto para a Coreia do Sul como também para os Estados Unidos, para o Japão. O Japão também tem uma grande preocupação, e ainda mais agora que a Coreia do Norte tem um arsenal nuclear, né? Eita nós! Então a Guerra da Coreia. Outro evento importante é a Conferência de Bandung, lá de Bandung, em 1955. Bandung, galera, é uma cidade lá da Indonésia. Então, vários países recém-independentes, né, tentaram organizar nesse evento, tentaram se unir. E o grande objetivo era exatamente reduzir o impacto da própria Guerra Fria sobre os seus países. Lembrando que Estados Unidos e União Soviética vinham, inclusive, apoiando os movimentos separatistas na África e na Ásia, buscando, é claro, aumentar suas áreas de influência. A área de influência. Então, muitos desses países, como o Egito, a Arábia Saudita, a própria Indonésia, a Índia, né? Então, muitos desses países, o Iraque também, estavam bastante preocupados com essa polarização e tentaram buscar um meio termo, né? Então, essa conferência buscava organizar, né, os países, chamada Conferência dos Países Não Alinhados. Países que não iriam se alinhar nem automaticamente, nem os Estados Unidos e nem a União Soviética. Tá? Importante. Inclusive que é nesse contexto que nasce o próprio termo terceiro mundo, né? Os países do terceiro mundo. Então o primeiro mundo era o bloco capitalista, o segundo mundo o bloco socialista, e o terceiro mundo, os países não alinhados. Tá ali. Beleza? Conferência de Bandung de 1955. Outro evento, é claro, é a Revolução Cubana. Então a Revolução Cubana, lá de 1959, que implantou o socialismo, os barbudos lá das florestas do norte, além de Cuba, os barbudos liderados por Ernesto Che Guevara, Fidel Castro, Raul Castro e outras lideranças importantes. E um exército mesmo de rebeldes descendo ali as montanhas de Cuba, da Serra Maestra. Os caras conseguiram a proeza, derrubar o governo do ditador Fulgêncio Batista, apoiado pelos Estados Unidos lá em 1959, em 1º de janeiro, né, 59. E imagina, cara, lá quase que de frente ali para os Estados Unidos, um país socialista. Que louco, que louco, que louco. E fica mais louco ainda em 1962, com a crise dos mísseis. A crise dos mísseis lá em 1962.
Ai meu Deus, quando a União Soviética, em retaliação ao fato dos Estados Unidos terem colocado mísseis balísticos, mísseis nucleares, ogivas nucleares na Turquia, certo? Ali de frente para a União Soviética. Então os soviéticos, em retaliação, colocaram mísseis nucleares ali de médio alcance ali em Cuba. Ogivas nucleares voltadas para os Estados Unidos. Que louco, velho, que maluco. Os Estados Unidos descobrem esse fato e ameaçam, inclusive ou é feito um bloqueio naval a Cuba, e é exatamente por causa desse bloqueio que quase ocorre a Terceira Guerra Mundial, né? Quase ocorre a Terceira Guerra Mundial, os navios americanos bloqueando Cuba, os navios soviéticos chegando para levar petróleo, para comprar açúcar, levar armas e tal. E cara, por muito pouco ali, né? Qualquer aperto num botão sem querer ali de uma ogiva, pá, seria, obviamente, o fim da humanidade. Ainda bem que os presidentes, o presidente Kennedy, né, e o presidente Nikita Khrushchev, né, o ditador soviético Nikita Khrushchev, conseguiram no finalzinho ali, nos 45 minutos do segundo tempo, os caras conseguiram chegar a um acordo, né? A União Soviética tirou os mísseis ali de Cuba e pouco depois os Estados Unidos tiraram os mísseis lá da Turquia, beleza? Tá ali a crise dos mísseis lá de 1962. E para fechar, a Guerra do Vietnã. Para fechar a Guerra do Vietnã. Aí, meus queridos, a Guerra do Vietnã, oficialmente, ela começa logo após o Tratado de Genebra, né, que leva à criação de 54, né, quando a França é derrotada pelos exércitos vietnamitas, no movimento de independência do Vietnã, e o Tratado de Genebra, ou Conferência de Genebra, leva à criação dos dois, do Vietnã do Sul, capitalista, né, a órbita dos Estados Unidos, e o Vietnã do Norte, socialista, sob a órbita da China e da União Soviética. Fechou. O problema é que no Vietnã do Sul, os rebeldes comunistas, o chamado Viet Cong, lá do Vietnã do Sul, iniciam uma guerra, né, uma guerra contra o governo sul-vietnamita apoiado pelos Estados Unidos. E esse conflito vai se arrastando. Em 1960 a situação até piora, porque ocorreriam eleições no Vietnã do Sul, acabaram sendo canceladas, a coisa estava ficando mais tensa, o Vietcong foi ampliando suas ações, e lá em 1965, os Estados Unidos decidem enviar as primeiras tropas ali para o Vietnã. Entre 65 e 73, os Estados Unidos chegaram a ter, inclusive, lá no solo vietnamita, 500 mil soldados, tá? E a situação o Vietnã do Norte apoiava os Vietcongs do Sul, o Vietnã do Norte também foi atacado pelos Estados Unidos, Hanoi, a capital, bombardeada constantemente, a China e a União Soviética também enviando armas, enviando ali suprimentos para o Vietnã do Norte e para os Vietcong. Em 73, devido à enorme pressão popular, inclusive, a população norte-americana majoritariamente passa a defender a retirada do país na guerra, dos soldados na guerra, a própria opinião pública, a imprensa norte-americana. Isso leva os Estados Unidos, em 73, a retirarem suas tropas. E 2 anos depois, o Vietnã do Sul acaba sendo absorvido pelo Vietnã do Norte, terminando assim o conflito. Então, oficialmente, a guerra é de 55 até 75. Mas a participação dos Estados Unidos de 65 a 73. Beleza, meus queridos? Galera, um grande beijo, um grande abraço. Em outro momento eu vou fazer um segundo vídeo de Guerra Fria, mostrando exatamente a parte final, né? O final ali do bloco socialista, né? A crise da União Soviética e do socialismo nos anos 80. Galerinha, um grande beijo novamente para todos vocês e até o próximo vídeo.